Bom dia! Chegamos para mais uma conversação. O nosso tema de hoje é maternidade e adoção. Desde já convido você para enviar esse link, né? Essa conversa para todas as pessoas que você quer que veja esse conteúdo. Então hoje, maternidade e adoção. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Você que tem curiosidade, que tem dúvidas, né? Que quer saber mais sobre o assunto, que está querendo se inteirar um pouco mais sobre isso, fica aqui com a gente. Convida aí seus amigos, familiares, as pessoas que você quer que vejam esse conteúdo, né? Então pede para acompanhar aqui com a gente, que hoje o nosso tema está bem legal. Lícia já esteve aqui com a gente, né? Hoje a gente vai receber Lícia. Lícia já esteve aqui com a gente em um outro momento. E hoje a gente está voltando com ela para a gente explorar um pouco mais esse assunto. Então, convido todas e todas a ficarem aqui com a gente para a gente poder bater esse papo. Estou aproveitando para convidar aqui algumas pessoas, para que essas pessoas possam fazer parte aqui dessa conversa com a gente. E desde já convido você, né? Essa conversa é uma conversa aberta. Então, você pode mandar sua pergunta, sua dúvida, seu questionamento, sua opinião, para que a gente possa fazer uma roda, né? Realmente aberta, com participação de todos e todas. Lembrando que maternidade não é um assunto só de mulher, né? É um assunto que envolve toda a nossa sociedade. E a gente precisa muito falar sobre esse tema. A adoção ainda é um tema tido como um tabu, né? Na nossa sociedade como um todo, e a gente precisa ir desmistificando esse tema. Então eu vou aproveitar que a nossa... Aê, deu super certo. A nossa participante de hoje, Lícia, gratidão por você ter aceitado voltar aqui para começar a fazer sobre esse tema. Estou muito feliz de te ver de novo, morrendo de saudade. Bom dia. Até começar aqui um pouquinho. Bom dia. E aí eu quero aproveitar para dizer para você, né, que em um outro momento, gente, esclarecer, em outro momento você já esteve aqui, a gente começou a falar sobre esse assunto, só que a gente teve um problema técnico na ocasião e acabou que essa conversa não ficou salva, muita gente pediu para ela voltar de novo, a gente teve alguns contratempos no dia, mas a gente falou que a gente ia marcar para frente, né? Falou, depois a gente vai marcar e tal. E a gente realmente tentou marcar uma outra vez, não deu certo, e agora deu super certo. E foi num mês muito bacana, porque esse mês a gente está dedicando todas as conversações desse mês, né, para o tema da maternidade. Então a gente achou super pertinente casar maternidade e adoção e trazer você de novo aqui para conversar com a gente. Ótimo. Bom dia, agradeço pelo convite novamente, né? Para a gente retornar e conversar um pouco sobre maternidade e adoção. Porque tem muita gente, especialmente sobre a maternidade e a paternidade através da adoção, as pessoas têm muitas dúvidas e muitos mitos, né? Eu percebo que, além de muitas dúvidas, tem muitos mitos. E muito preconceito também. Muito preconceito e muito achismo equivocado. Verdade. Muito achismo mesmo. E as pessoas deduzem as coisas e elas vão realmente atropelando o assunto. Então, Lícia, antes da gente começar, eu quero pedir que você se apresente. Eu conheço muito Lícia, mas eu quero que você se apresente para quem não te conhece, para quem está chegando aqui hoje, né? Então, pedir que você se apresente para a gente. Pronto, eu sou Lícia, eu sou advogada, sou jornalista também por formação, escrevi um livro sobre mães, né, sobre famílias homoafetivas de mulheres.
que foi lançado em 2016. E trabalho atualmente exercendo a advocacia. E é isso. Tem muito mais a dizer. Sou geminiana, né? É importante dizer assim. Fala um pouquinho sobre a Abras também. Sou coordenadora regional da ABRAF, que é a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas. E também sou gerente do projeto Retifica Trans, que é um projeto que auxilia pessoas transexuais e transgêneras a retificar o nome no cartório. Desculpa, gente, eu fico me metendo na apresentação dela, porque ela, se eu deixar, ela vai falar só o nome dela. E não vai contar algumas de outras coisas que ela faz, bem bacana também. Né? Lícia tem uma caminhada muito especial, assim, e ela é muito especializada nessa área, realmente, de direito de família, né? Ela atua muito nessa área, então ela tem realmente um know-how enorme, né, para falar sobre esse tema. Já acompanhou, inclusive, alguns processos nesse sentido, né? Inclusive, foi ela que foi a advogada de Carla aqui. Lembrando que essa conversa hoje, inclusive, era para ser com ela, só que ela estava na fila da vacina, ela está até botando aqui. Carla já me deu 2 vezes. Mas dessa vez eu perdoo, porque ela foi se vacinar. Gente, hoje ela foi se vacinar, né, contra o Covid, e aí a gente acabou, e eu tô aqui substituindo ela hoje. Então, eu não sou mãe, mas eu estou nessa incumbência aqui de facilitar esse espaço. Carla foi mãe recente, né, e Lícia, inclusive, foi quem acompanhou o processo dela como um todo, né, o processo da adoção todo, que foi o processo de Nina. Então, Carla é mãe de uma menina maravilhosa, de 1 ano e 10 meses, super esperta, inteligente, e que trouxe muita vida, né? Assim, eu que acompanhei mais de perto também esse processo todo, trouxe muita vida, né? Não só para ela, mas para todos nós que convivemos com ela, que temos esse contato com Nina e que acompanhamos todo esse processo. Então, vamos começar a nossa conversa de hoje. Para a gente iniciar, Alice, eu quero que você fale um pouco para as pessoas que querem adotar uma criança. O que é que essa pessoa deve fazer? Se você é uma pessoa acima de 18 anos, capaz, né? Civilmente capaz, você... Capaz, quando a gente fala, não é ser uma pessoa rica, nem nada nesse sentido. Capaz, a gente fala capaz psicologicamente, né? E ter um mínimo de condição material também. Não precisa ser rico nem nada. Você vai se dirigir à vara da infância, de sua cidade de residência, no caso, a cidade onde você mora. Se sua cidade for uma cidade menorzinha, que não tem varas específicas, só tem uma, aí é nessa mesmo. No caso aqui em Petrolina, em Juazeiro, existem varas específicas, varas da infância. No caso, uma em cada cidade, né? Vara aqui de Petrolina e a vara de Juazeiro. E você se dirige e você vai fazer um cadastro de habilitação. E geralmente, quando você chega lá, eles já lhe passam todos os documentos que você tem que levar. Nesse momento, não precisa de advogado. A pessoa pode fazer isso sozinha. Ou o casal, que é bem importante dizer, que acima de 18 anos tem que ter uma idade de 16 anos de diferença da criança. Então, se você tem, sei lá, 20 anos, você só pode adotar crianças de até 4 anos. Porque tem que ter esse lapso temporal, 16 anos de diferença. Mas a partir de hoje já pode habilitar, desde que você tenha essas condições físicas e mentais e materiais, pelo menos no mínimo. Mas você vai existir o laudo, tá? Vai ser feito posteriormente. Enfim, você vai se habilitar, e aí nesse processo de habilitação, que é o primeiro passo, você vai levar a documentação, vai passar por um curso. Dependendo da cidade que você mora, tem algumas especificidades nesse primeiro momento que vai mudando. Por exemplo, o tempo que dura, como é o curso, quantas aulas são do curso. Cada cidade muda um pouquinho. Algumas o curso é online, algumas é presencial. Agora, na pandemia, eu creio que todas estão sendo online, mas antes disso, alguns eram online já e outros eram presenciais.
E aí você faz esse curso que é preparatório. A qualquer momento a pessoa pode desistir, não é porque você entrou na habilitação que você tem que ficar no procedimento, né? Porque no meio do caminho eu vi o curso e vi que não era para mim. É até interessante que o curso, eu nunca fiz o curso, Carla fez, ela poderia falar, né? Mas em outro momento talvez ela dê o depoimento, porque eu nunca me habilitei para adoção. Aproveitar e dizer para ela que quando ela se organizar e se ela quiser entrar aqui, a gente bota ela aqui na conversa. Anne falou aqui que meu áudio tá com eco. Será que se eu botar o fone melhor? Coloca o fone então aí, que eu tô de fone aqui. Eu tô te ouvindo super bem. Fone, mas vou pegar. Eu tô escutando Lícia super bem, gente. Então, eu não tô percebendo o eco. Mas que bom que vocês estão aí sinalizando o eco, porque ela pode ir ajustando. Deixa ela voltar aqui. Então, aproveitar e dizer para a Carla que está aí, se quiser depois entrar para dar o depoimento dela. Agora vacinada, né? E aí ela pode contar um pouco também sobre esse processo, como foi para ela, desde a habilitação até a chegada mesmo de Nina. Estou meu fone. Então, eu quero aproveitar enquanto Lícia não volta para dizer que quem tem curiosidade sobre o tema pode também aproveitar e ir lá no blog, né, no www.sertãochique.com.br. Lá tem uma matéria sobre adoção, né? Então a gente tem uma matéria lá específica sobre o tema, e vocês podem ler, né, tirar um pouco mais das dúvidas, né, e realmente esclarecendo qualquer possível opinião também que vocês tenham a respeito, né? E também recomendar para outras pessoas. Então, vocês podem compartilhar lá. Viva a vacina, viva o SUS. Realmente, viva a vacina, viva o SUS, viu? Estamos aí, todo mundo aí nessa fila aí para essa vacinação. Lícia também já está vacinada, né? Voltei de fone. Lícia também já está vacinada, já. Ótimo. Eu estou te ouvindo super bem. Mas, gente, por favor, quem tiver aqui... Mas eu também estou me ouvindo de volta. Eu não sei por quê. Eu não te escuto, eu não me escuto de volta, não. Tô ouvindo normal. Eu tô me escutando de volta. Pra mim Aí alguém deu um up. Por favor, gente, vão sinalizando aqui. Diga aí, Cíntia, se você tá ouvindo de volta. Tá tendo algum eco. Eu tô ouvindo minha voz aqui com eco, mas eu não sei se tá... Eu não te escuto com eco, tá normalzinho pra mim aqui. Vamos ver o que é que o pessoal vai falar. Galera vacinada. Eu tô aí na fila da vacina também. Eu já sou do clube da meia vacinada, que eu tomei só uma. Eu tô aí querendo tomar essa uma já também. Não é? Já dá um alívio, né? Um alívio. Sou do grupo aí das comorbidades. Estou ouvindo com eco. Tá, tem eco. É em mim ou é em Lícia, gente? É em mim, eu tô ouvindo. Tem um eco na voz de Lícia. Amiga, vê se tá o seu volume. O volume? Baixa um pouco o volume pra ver. Mas não atrapalha. O pessoal tá dizendo que não atrapalha o eco. Pronto. Aqui, eu diminuí agora. Melhorou pra você o retorno? Não, ainda tem, mas ele ficou mais baixo. Eu não escuto nada de retorno. Pra mim tá ótimo. Eu tô te ouvindo super bem. Não, eu também tô vendo. O pessoal tá dizendo que não eco. atrapalha. Então vamos continuar. O pessoal já tá dizendo aqui também que foi vacinado. Parabéns, Eli, que você já foi vacinada. Parabéns, Eli. Miranda Jacaroa. Vamos lá. Isso, então, depois então vamos continuar. Depois eu vou ver, deve ser alguma configuração, talvez, do meu celular. Enfim, a gente estava falando da habilitação, né? Isso. Pelos casos relatados, não só do processo que eu participei, mas também de vários amigos, inclusive pessoas que eu entrevistei no meu livro, que fizeram processo de adoção, relataram, né, que essa espera na habilitação ela costuma demorar em cerca de 6 meses a 1 ano, dependendo, como eu disse a você, da vara, né, do juízo da cidade, que muda. Já vi habilitação de 3 meses, já vi habilitação de mais de 1 ano, mas a média é mais ou menos de 6 meses a 1 ano. E aí depois, uma vez habilitada, você é colocada no Cadastro Nacional de Adoção, que é a famosa fila.
que a gente vê muito nos jornais, né? Nós que somos jornalistas também, a gente sempre fala a fila de adoção no Brasil é imensa e as crianças, tem menos crianças do que pessoas que querem adotar, né? Por que que isso acontece, né? E aí, um dos principais motivos, não é só porque são dois, acho que são dois principais motivos que eu posso listar. Um deles é que as crianças que estão em abrigo, né, abrigadas, não são no perfil do que as pessoas que querem adotar. As pessoas que querem adotar, o perfil majoritário no Brasil é de 0, né, que seria recém-nascido, a 3 anos e meninas brancas. Esse perfil vem mudando nos anos, mas ainda prevalece. Especialmente crianças pequenas. A questão da cor, ela vem mudando, mas a questão das crianças pequenas ainda vem mudando muito lentamente. Até porque, né, as pessoas têm muito medo, né, de adotar uma criança maior, e a criança que carrega uma história, né, de vida às vezes muito difícil e não conseguir lidar com essa situação. Porque a adoção é uma via de mão dupla, ela não é uma via de mão única. Não é só a pessoa, ninguém está fazendo nada de caridade e a criança também precisa adotar aquela família. Não é só o filho, né, que está sendo adotado. Não é uma loja. Não é uma loja, você chega lá e compra. É como se fosse uma loja que o produto dissesse, não quero que você me compre, não. Tivesse força de vontade. Que nenhuma criança e uma adolescente vão ter. Né? Então, se não casa aquela família, não vai existir aquela adoção. E aí, o segundo problema, que essa fila está aí grande e essas crianças têm número menor, que estão disponíveis para adoção, é exatamente essa disponibilidade. Porque muitas crianças são colocadas no abrigo porque elas estão passando por alguma dificuldade com a família e não necessariamente estão disponíveis para adoção. Eu, por exemplo, certa vez que visitei um abrigo, tinha cerca de 20 crianças. Aí eu já fiquei assim, né, com os olhos brilhando, eu adoro criança. Aí eu falei, meu Deus, eu quero essas 20 crianças para mim. E eram crianças bem pequenas, porque era um abrigo de crianças pequenas. Acho que até 6 anos. E aí eu fiquei com aquele negócio e tal. E aí eu perguntei, quantas estão disponíveis para adoção? Eu creio que naquele número de 20, eu creio que 4 estavam disponíveis, totalmente desembaraçadas, né? Algumas talvez fossem, mas desembaraçadas somente 4. Então, muitas crianças vão para o abrigo, passam um tempo, aí a mãe recupera, tem uma nova chance. Os pais, né? Às vezes os pais são usuários de droga, então conseguem se recuperar e conseguem recuperar essa criança. Ou então, outra pessoa da família que tem prioridade, a família biológica hoje no Brasil, ela tem prioridade. Se isso é certo ou não, eu vou deixar para vocês aí esse questionamento, mas sempre busca-se primeiro um parente consanguíneo, ou seja, vai buscar primeiro o pai ou a mãe, caso a criança esteja passando por essa situação com um dos genitores. Depois procura-se os avós, aí os tios, né? Um primo mais velho, eu já vi casos. A justiça não destitui, já entrega, né, Nícia? A justiça, ela fica tentando realmente que aquela criança... Ela fica tentando que aquela criança permaneça no mesmo núcleo, mesmo que na família ampla, mas que não seja totalmente retirada do núcleo familiar. O que pode ser bom, por um lado, porque a criança não sai não perde esse vínculo. Muitas crianças, principalmente as maiores, elas têm muito vínculo, né, com essas mães e esses pais. Então, para elas, às vezes, é muito mais sofrido sair desse núcleo familiar. Porém, isso também tem um lado bem negativo, né, que até os juristas assim, que mais pesquisam a adoção no Brasil defendem ferrenhamente que esse processo seja rápido e que não tenha essa busca tão grande por familiares, porque isso faz com que a criança envelheça no abrigo, passe muito tempo sem pai, sem mãe, e criança não precisa só de comida, roupa e casa, porque isso os abrigos do Brasil, em sua maioria, né, que a gente conhece todos, são lugares ok, sabe, de se viver. Porém, as crianças não têm essa figura de família, seja lá como ela for constituída, mas não tem essa figura familiar, não tem uma rotina familiar, não tem um espaço para si, tudo é comunitário, tudo é conjunto, não é, até o abraço é conjunto, sabe? Então, é muito doloroso, porque pelos relatos que a gente vê,
até hoje, eu nunca vi um de adoções concluídas, né? Concretas, feitas de fato, de que a criança, após passar por todo esse procedimento, conhecer os genitores e conhecer os genitores, não, os pais, né? E depois ir para a adoção, da criança, quando sai do abrigo e vai para a casa dessas pessoas, dela dizer, não, não vou voltar, não. E é um trauma, assim. Eu tenho pessoas assim. Eu conheço uma criança, inclusive próxima, que ficou um tempo no abrigo. Se você falar do abrigo para ela, ela simplesmente apagou da memória. A criança passou 2 anos e não lembra de nada. Porque é um trauma tão grande, porque ter passado por essa situação de... Nesse caso, não foi adoção, né? Foi afastamento da mãe que estava com problemas. Mas a criança não consegue falar sobre isso, sabe? Ela não consegue. Ela vai mudar de assunto, ela vai dizer que não lembra. É como se fosse um capítulo apagado. E a gente sabe, que a gente conhece até outras situações em que os genitores, ou às vezes a genitora, que é mais comum, né? Porque a gente está no Brasil, a gente sabe que a figura paterna é muito mais rara. Então, quem tem essa figura paterna se sinta privilegiado, ou então ter duas pessoas, sejam 2 pais ou 2 mães, é muito raro ainda no Brasil. Recorrem na justiça, sabe? Recorre, e o filho volta e a pessoa entra na mesma situação e às vezes entende que a pessoa às vezes é amor mesmo, amor sendo por aquele filho, mas que não tem condição. E aí a criança fica naquele ciclo, vai e volta, e passa-se o tempo e a criança começa a ficar um adolescente e sua chance de adoção vai para 3%. E aí, quiçá, nunca vai ser adotado, e aí completa-se 18 anos, e aí já vai sair do abrigo. E não tem mais chance de adoção, e eu já acompanhei o caso de perto, inclusive aqui. E é muito triste você ver as crianças passando por isso e não ter possibilidade de buscar uma família. Já que sua família, infelizmente, não tem como. Seria bom se a família, né, biológica tivesse como, mas infelizmente tem casos que não tem como. Verdade. E eu queria, inclusive, que você, dentro desse processo, a gente fosse falando mais detalhadamente como é que acontece realmente o processo de adoção. Eu me habilito, eu faço esse curso, eu entro na fila, mas e aí? Quando realmente aparece uma criança que atende, né, aqueles requisitos que eu coloquei na ficha? Gente, quando preenche, né, eu quero até que você fale um pouco sobre isso, de quando preenche, que tem realmente os requisitos lá. Não é uma loja, como a gente já falou, mas a justiça coloca um formulário com algumas indicações para que você possa sinalizar lá, como idade, né? E tem alguns outros critérios. Eu queria, inclusive, que você falasse um pouquinho sobre isso. E depois, quando realmente aparece uma criança no perfil, né? Vamos dizer assim, que você colocou ali naquela ficha, naquele formulário. Pronto, eu vou apertar. Eu vou desligar aqui o microfone que tem, que aí você me fala se você está me ouvindo. Não estou te ouvindo, não. Você ligou para mim. Não, é porque eu estava fazendo um teste. Enfim. Pronto, aí você se habilitou, fez o curso, já está na fila, na famosa fila. E aí, como é? Chegou o seu dia. E essa ficha, como você falou, ela é bem extensa. Salvo engano, ela tem umas 4 páginas. Eu tenho até uma cópia, eu não estou com ela aqui, tá no escritório, mas ela é bem grandinha. E aí você vai preencher suas dados pessoais, dados de residência, e você preenche assim, né? Se aceita doenças tratáveis, se aceita criança portadora de HIV, a cor da criança, se aceita de tipo, não se importa com a cor, se quer criança. Tem gente que prefere que a criança pareça com a família, aí a família são pais negros, aí preferem que a criança seja negra. Pais brancos preferem que a criança seja branca. Apesar disso, se você a criança for, até uma história um pouco engraçada para contar, que eu vi numa comunidade, que a mãe relatando que porque assim, eu sempre amo o tema adoção, sempre foi uma paixão desde que eu tinha 14 anos de idade. Eu não vou dizer quantos anos tem para ninguém querer saber a minha idade, mas tem um tempo. E aí, eu li um relato certa vez que eu achei muito interessante, que ela falou assim: olha, vocês que colocam na ficha que querem recém-nascidos brancos, vocês vão ver a mutação da minha filha. Para vocês verem que isso não existe, não tem nada a ver. Aí só que ela não tinha botado o perfil, ela recebeu um recém-nascido branco.
Ela tinha falado que queria uma criança recém-nascida de qualquer cor. Aí veio uma menina branca. Se você ver a foto da menina branca, branca até uns 3 meses, assim, a menina branca, branca. E aí ela fez, olha ela agora, como está. Aí, tipo, a menina já tinha uns 4 ou 5 anos. A menina era fenotipicamente de pele branca, mas não tão branca mais. Porém, o fenótipo dela, o cabelo, era totalmente negra. Né? Porque a pessoa negra também tem vários tons de pele. Então, assim, quem fosse nessa linha, sabe? Então, ela ficou rindo, assim, ela contou como uma coisa engraçada para as pessoas que tivessem certo preconceito. Porque às vezes é porque quer que pareça, às vezes é preconceito mesmo. A gente sabe. Então, depois de você estar habilitado, preencheu todos esses papéis, mandou, fez o curso e tal, foi para fila. E aí foi chamado. Você vai receber uma ligação, vai receber um e-mail, vai receber um WhatsApp, enfim, o meio que conseguirem falar com você. E é muito importante que você atualize seus dados, porque a habilitação, ela não vale só por um ano, não. Ela vai ficar lá até você ser chamado. Então, se você quiser cancelar, até tem você que ir lá. desistir, né? Se você quiser desistir, cancelar, você tem que ir lá e cancelar. Senão, ela vai ficar. Já teve casos também, que é a mesma coisa. A pessoa se habilitou e aí ficou grávida. Quando o bebê tinha nascido, assim, acho que tinha 15 dias que o bebê tinha nascido, ela recebeu a ligação que tinha uma criança no perfil para adoção. E ela falou, nossa, tô com um bebê aqui, né? A mulher ali com um bebezinho recém-nascido. E ela disse agora, que era o momento que eu tava esperando, mas aí ela foi, se jogou e adotou também. Hoje ela tá com os 3 filhos lá. Só que ela pensou que a habilitação... Ganhou de brinde logo um combo. Veio como se fosse gêmeos. Gêmeos de idades diferentes. E aí ela até falou assim, nossa, lembra de pausar ou cancelar a habilitação, que ela pensou que com um ano inspirava, mas não inspirava. Aí, enfim, você tá na fila, recebeu a dita ligação, o dito e-mail, no caso de Carla, né? Foi a ligação e depois mandaram e-mail. E aí vai dizer assim, olha, temos uma criança X, ela ou é no seu perfil ou ela se aproxima. É bem comum eles procurarem. Vamos supor, Rayane fez uma habilitação de uma criança com até 4 anos. Aí tem uma criança de 5,5, quase 6. Aí diz, Rayane, tem um menino que acabou de fazer 5 anos, quer conhecer? Aí marca uma visita que não é direcionada, né? Essa visita... Você pode fazer uma visita ao abrigo sem dizer qual é a criança. E aí, se você falar que quer continuar, né, com essa criança, aí eles começam... Agora na parte da pandemia, está muito comum fazer chamadas de vídeo com a criança. E aí ela vai já criando uma ligação, especialmente às vezes quando as pessoas são de outros estados ou de outras cidades, e fazer chamadas de vídeos diárias com a criança já acostumando com aquelas vozes, com aquelas imagens das pessoas. E para quando for para o período de convivência, que é aí que esse laço vai dizer se realmente você quer adotar aquela criança ou não, ele vai se concretizar. E aí o período de convivência... eu vou aproveitar que você está contando aqui. Gente, isso é o que normalmente acontece. Né? Não é uma regra. E aí eu quero, inclusive, chamar a Carla aqui. A Carla está sinalizando que vai entrar aqui com a gente. Porque a história dela é completamente diferente disso. É maravilhoso. Né? A história de Carla com a adoção foge completamente de tudo isso que Lícia está falando. Então, assim... Até por a maternidade... Também, que foi a maternidade via adoção... contribuiu muito. A maternidade via adoção é como se fosse realmente uma gravidez ali. Você fica gestando e você não sabe como que seu filho vai chegar. E nem quando. Ele vai vir para você, mas você não sabe quando, onde, como, e você não sabe como vai ser esse processo. É como você está falando. Tem gente que vai ter um processo aí que é esse processo mesmo, né? Das visitas, da chamada mas de vídeo. Também, Rayane, o processo de Carla, quando a criança ela tem até menos de 1 ano de idade, nesse estágio de convivência ele pode ser dispensado. No caso de Carla, ele não foi dispensado, porque a criança já tinha 1 ano, tinha acabado de fazer 1 ano. Cheguei. Só que a diferença é que o estágio de convivência, que ela vai contar melhor,
ele foi feito na casa dela mesmo, por conta da pandemia também. Sim. E a criança, por ser muito pequena, ser quase ali na mudança da lei entre o menos de 1 ano e o após 1 ano. A Scarla quiser falar. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me enxergando bem? Eu tô Porque eu tô aqui. enxergando. Você tá um pouco Pronto, parecida é que eu com tô... o jacaré, mas... Ai, gente, oi, olá, gente, tudo bem? Tá vacinada. Bom dia para todos e todas que estão aqui. Eu estava sendo vacinada, eu estou vacinada, eu estou muito emocionada, muito feliz. Porque consegui a vacina, né? Nesse momento, com tantas pessoas assim do lado da gente, doente. Perdi pessoas muito próximas de mim, muito queridas, por conta da Covid, então é um alento, assim, né? Então, só me justificando, porque eu não estou aqui hoje, cheguei atrasada. Mas aí eu estava ouvindo vocês falando e vou vendo e ouvindo a Nolo falando. Beijo, amiga. E aí eu vou explicar a minha situação, né? No meu caso, a habilitação levou 4 meses. E o processo foi como a Lícia falou, né? Eu respondi todo o questionário, entreguei toda a documentação, porque eles pedem atestado de idoneidade moral, atestado médico, né? Atestado psicológico. Aí entrega toda a documentação na vara e você fica aguardando. Aí vem marcada uma visita de um assistente social e de um psicólogo. Depois que você passa por essa visita, é que você é habilitado para fazer o curso. Aí o curso é bem rápido, assim, né? Eles fazem curso, às vezes, durando só um dia, né? Uma tarde, uma noite, um pedaço de tarde, um pedaço da noite. O curso é, na verdade, mais uma conscientização mesmo sobre a lei de adoção, sobre os direitos, sobre os deveres, sobre essas coisas que Lícia colocou aqui, da gente entender que o processo de adoção não é caridade, como muitas pessoas, né, costumam falar, não é favor, e que a adoção é uma via de mão dupla, né? Você adota uma criança, mas a criança também precisa adotar você, adotar a família que vem junto com você, né? Nesse processo. Aí depois desse curso, aí eu habilitei, né? Com os 4 meses. 4 para 6 meses eu fiquei habilitada. E aí foi uma longa espera, que é uma gravidez sem período, né? Você pode ser mãe a qualquer momento. E aí foi até engraçado, porque mais ou menos com 1 ano e uns 2 meses que eu tinha sido habilitada no cadastro, veio um chamado para mim. Eu fui toda feliz, achando que já era uma criança. E não era. Era uma reciclagem do curso. Porque eles estavam chamando as pessoas que tinham feito o curso na vara aqui de Juazeiro para passar por uma reciclagem, por uma atualização, porque tinham umas outras questões que queriam colocar. Foi um momento também que a vara estava passando por uma transição, estavam reformulando o corpo da vara, então queria possibilitar essa aproximação maior, né, entre as famílias e gerar alguns esclarecimentos, né. E aí eu voltei toda, assim, animada e desanimada, né? Porque eu achava que já era uma criança, mas meio triste também. E aí, quando foi agora, no meio da pandemia, em junho do ano passado, eu recebi uma ligação, que eu achei até que era trote, mas depois eu achei estranho, porque quase ninguém na vida sabia que eu era habilitada no cadastro, né? Perguntando se eu tinha interesse ainda de ser mãe de uma criança e que tinha uma criança disponível para mim. Eu disse que sim, falaram, aguarde, e desligaram o telefone. Eu passei, assim, algumas horas em surto. Pareceu filme, porque... né? Aguarde. Foi bem cinematográfico, né? Bem pra mim. E aí eu fiquei bem, assim, nervosa, sem saber direito o que fazia. Mas aí, com umas 2, 3 horas depois, a pessoa me ligou de volta e falou, não, tudo certo, tem uma criança para você, parabéns, mamãe. Passe um e-mail revalidando o seu interesse pela essa criança com todas essas informações. Aí eu passei o e-mail e aí depois ela entrou em contato. Aí ela já mandou foto da minha filha. E como Lícia falou, né? Ela ainda é um bebê, ela tinha 11 meses e 28 dias. Então faltava, 2 dias para ela completar 12 meses. Então, como ela ainda estava cadastrada como um bebê e estava no período de pandemia, o juiz achou melhor que ela fosse diretamente entregue a mim e que a gente fizesse esse estágio em casa, né? Então, ele estava dando para mim a guarda provisória, né, para esse estágio em casa durante 1 mês. E foi muito engraçado, né? A Rayane foi comigo no abrigo, porque no abrigo eu não queria me entregar a ela, todas reticentes, todo mundo magoado com o juiz, porque eu entendia que naquele momento talvez não fosse bom para ela vir direto para mim, queriam que a gente, né, se aproximasse um pouco mais.
Mas eu só tive, tipo, um prazo de 5 dias para buscar ela. E aí, em 5 dias, eu tive que transformar minha vida. Em 5 dias, tive que arrumar quarto, arrumar casa, me preparar emocionalmente e fisicamente para ser mãe, né? E é um parto mesmo, assim. Tem fotos minhas no dia que eu cheguei lá para pegar ela. E tem uma foto minha com ela no colo, que todas as minhas amigas, todo mundo que viu essa foto falou, parece que você tá parida mesmo. Que você tá com um semblante de mulher, assim, parida, que sai da maternidade. Mas acho que foi tanto chorar, assim, de alegria, né? E, e foi muito bom, né? E aí, depois de um mês, a gente foi conseguindo, né? Eu já entrei em contato com Lícia, com... Eu falei com Lícia logo antes de buscar ela, né? Acho que no dia Foi mesmo que eu engraçado até, eu não sei nem se você se recorda disso, mas certa vez a gente tava, a Rayane também tava nesse dia, a gente tava almoçando foi. em Juazeiro, e você falou para mim que tava habilitada e tava no Cadastro Nacional de Adoção. Aí eu falei, então, quando você receber a ligação, eu vou fazer seu processo de adoção. Eu ainda lembro. Foi. Então, quando você Foi. falou para mim, eu também fiquei muito emocionada, porque eu lembro que você tinha dito dessa vontade. E aí, depois que Foi. E passa o aí, estágio de convivência, tem 15 dias para entrar com o processo de adoção. mas a gente entrou antes. Não, Eu a pedi gente para a entrou Alicia para antes porque entrar antes. Carla já tinha muita certeza, então não tinha por que É. esperar. E também, assim, eu acho que essa certeza não era só minha, era dela também. Porque assistente social da próprio abrigo, que ficava entrando em contato comigo, fazendo ligação telefônica e tal, dizia assim: a gente nunca viu uma adaptação tão incrível como a de você. Teve uma assistente social, inclusive da casa, que achava que eu era a mãe dela, a mãe biológica, que tinha se arrependido e tinha ido buscar a criança. Porque disse que ela parecia muito comigo e que a menina era muito integrada a mim. Então ela achava que eu era a mãe biológica. E ela disse: quando eu fui ler o processo, que eu vi que você não era a mãe biológica, eu tomei um susto tão grande. E é E eu nunca engraçado. assisti isso. É engraçado que eu fazia muito bullying com Carla no começo, que eu dizia assim pra ela, você que tem que se adaptar, porque ela tá mega adaptada. A menina já explorava a casa, ela tava super de boa, ela chegou engatinhando, com 2, 3 dias ela já tava caminhando, já tava segurando nas coisas, levantando e caminhando, e eu falava, e ela disse assim, a gente tá na fase de adaptação, eu disse, você, porque ela já tá bem adaptada, você que se adapte rápido, porque ela já tá muito adaptada. Ela não dava trabalho para comer, não dava trabalho para nada, comia super bem, estava super de boa, já estava levantando, ela explorava a casa, ela já conhecia os brinquedos dela, já conhecia as coisas dela. E aí ela disse assim, amiga, ela tá na fase de adaptação. Eu disse, não, ela não tá me adaptando mais nada, ela já Ela tá já chegou bem adaptada. dona. Ela chegou dona Já. mesmo, assim, ela já chegou super reconhecendo o espaço dela, né? Ela não chorava, ela não reclamava de nada. Eu lembro que quando a gente chegou, no primeiro dia, né? Logo quando ela chegou, nas primeiras horas, Carla disse assim: ah, eu tô com fome, porque a gente não tinha almoçado, a gente foi buscar ela bem no horário, assim, perto do horário do almoço. E aí, eu acho que Carla tava muito ansiosa, Carla não comeu, deixou pra comer na volta. Quando a gente chegou em casa, a moça disse assim: ela almoçou, ela acabou de almoçar. A gente falou: ah, então tá bom. Aí voltamos pra casa com ela. Quando chegou em casa, Carla foi almoçar. E a primeira coisa que ela fez foi querer do prato de Carla. Ela já foi enfiando a mão, assim, dentro da comida. E aí Carla já foi tirando e dando. Bem mãe mesmo, né? Assim, tirando do prato dela e dando pra ela. Aí eu falei assim pra ela já tá de boa. Ela não tá ligando, não. Ela não tá nem estranhando, ela não tá nem achando que ela tá em outro lugar. Tipo, eu nasci aqui e moro aqui desde sempre. E pronto, e aí já foi. Daí em diante, ela já muito tranquilamente assumindo o posto dela, as coisas dela, e começou a explorar tudo, assim, e Carla dizia assim, ela também fazia adaptação, amiga. Eu falava, não, amiga, você que tem que se adaptar, porque ela já tá muito adaptada, né? Já tá muito adaptada. E aí, quando Lícia deu entrada no processo, né? Aí vem as visitas de novo, né? Dessa vez destinadas pela vara. Que no meu caso demorou ainda um pouquinho, porque a gente está na pandemia, mas aconteceu. Vem a visita da psicóloga e da assistente social de novo, né? Inclusive, Dessa eu tive vez que destinada... cobrar muito para essa visita e logo. Foi, Já por uma conta, ansiosa, querendo logo. mas não por Querendo... conta não foi isso, é por conta da pandemia mesmo. Acabam ficando mais loucas e com receio, com mais coisas na cabeça e não cumpriram logo, mas foram, né? Acho que elas foram até juntas, não foi, Carla?
Veio uma num dia e a outra veio uns 2 dias depois. Aí, depois da visita delas, né, elas têm um prazo de 15 dias para entregar o relatório para o juiz, aí passa o relatório para o juiz, e aí o juiz faz a instrução do processo, que ainda foi para o MP, né, para o MP se pronunciar. Aí, esse processo todo durou uns 30, 40 dias no máximo depois, até que veio a notícia que a gente estava aguardando, que chegou no dia do meu aniversário, do E meu aí presente de aniversário. aí foi muito engraçado, porque eu fiz uma chamada Ai, de chorei. vídeo com Carla, não sabia que era o aniversário dela, eu sabia que o aniversário dela era naquele mês, mas eu não tinha ideia de que era o aniversário dela, até porque foi de manhã, eu acho. E aí, Carla, tô ligando pra dar uma boa notícia. Ela pensei que tu tava ligando pra me dar parabéns no meu aniversário. E aí eu liguei pra falar que tinha saído a sentença do processo, né? De que ela agora oficialmente era a mãe, né? Aí a gente espera a certidão, que foi outra novela também, por conta da pandemia. Mas aí agora deu certo. Agora não Mas conseguimos tá concluir no mesmo ano, né? No ano de 2020. Foi. Mesmo no final, foi muito rápido. Quase no recesso. Não, foi de julho até dezembro o processo. Eu considerei bem rápido, mas é porque também a gente, além de a vara lá nesse caso, a vara de Juazeiro, né, da infância, é uma vara extremamente competente, são rápidos, e à medida do possível, né, que a gente sabe que o judiciário tem seus problemas, e eles são super gente boa, legais, foram super disponíveis quando eu entrava em contato. E também, eu preciso dessa certidão esse ano, por conta do recesso. E aí eles falaram, não, a gente vai dar um jeito de ficar pronta. Carla viajou, eu tive que mandar pelo correio, mas chegou, né? Chegou, então conseguiu finalizar no mesmo ano. O que foi muito bom, mas porque, como eu falei no início, a criança estava totalmente destituída do poder familiar. Então, era uma criança totalmente disponível para adoção, o que facilita bem mais o processo. Porque se a criança ainda tivesse algum probleminha na destituição, não tivesse finalizado ainda, aí poderia demorar um pouco mais. Eu só queria que Carla tem uma pergunta aqui. Peraí, antes da gente continuar, porque tem muito comentário aqui, tem gente que tá chorando. E pergunta, Zé. Tá um monte de conversa aqui. Eu só queria que Carla falasse uma coisa sobre o laudo. Porque, assim, muita gente acha que Carla botou no perfil essa especificação que fosse criança pequena. E, na verdade, não, né? Então, assim... Tá. Eu explico como é a ficha. Na ficha, você... assim, na ficha não é que você está selecionando uma criança, você está escolhendo uma criança. Mas você está respondendo às questões de como você se sente apta para exercer a maternidade e a paternidade. Então, como é que você se sente habilitado a exercer a maternidade e a paternidade, né? Então, você se sente habilitado, no meu caso, né? Eu me senti habilitada para ser mãe de qualquer criança de 3 anos até 11 meses. Isso muito assim, gente, esse recorte de tempo, eu fiz muito com base em estudos da psicologia e do espiritismo também, porque eu sou espírita. Então, aí eu resolvi essa idade, 3 anos a 11 meses. E foi a única especificação que eu fiz, né? O restante eu coloquei tudo que aceitava. Então, eu aceitava gêmeos, aceitava irmãos, aceitava pessoa que tivesse HIV ou que tivesse algum outro tipo de doença congênita, aceitava crianças que tivessem algum tipo de paralisia ou algum tipo de doença tratável. Tudo eu botei que aceitava. Aceitava qualquer cor, amarelo, azul, vermelho. Sexo, eu aceitava qualquer sexo, tudo, né? E só fiz essa especificação. Você colocou até 3 anos e 11 meses? Foi, 3 anos e 11 meses. Isso. Porque eu queria que fosse uma criança menor de 4 anos. Uhum. Minhas coisas, né, Alicia? E aí, Nina veio nessa faixa etária de idade. E eu lembro que a gente foi tão... E eu lembro disso, assim, eu quero contar só essa história pra gente começar a entrar aqui nos comentários, que a gente tá com o tempo aqui correndo. E eu lembro que no dia, a gente fez uma festa de aniversário no dia que Nina chegou. A gente fez uma festa e a gente achou assim, ó. A gente tava tão feliz, mas tão empolgadas, porque quem não sabe, eu acompanhei o processo, justamente eu fui pra lá, né? Carla ficou tipo parida mesmo, então eu fiquei meio que sendo ali a ajudante, né? Assessorando ali. Ficou sendo ou o pai, né? Ou a outra. Por um tempo. Ou aquela cuidadora. Eu fiquei como cuidadora mesmo. Eu fiquei nessa fase mesmo de cuidadora, né?
E é engraçado que, assim, todo mundo... Depois a gente foi refletir sobre isso, mas, assim, na hora, a gente não pensou sobre isso. E a gente fez uma festa de aniversário, comemorando o aniversário da menina, assim. A menina tinha acabado de chegar. Online, com um monte de gente, meus amigos, então, todo mundo, sim, família, todo mundo gente, e a feliz. menina lá. E assim, ó, ela não estranhou. Ela não estranhou. É interessante isso, assim. Ela não estranhou, ela ficou plena. Ela tava com sono, porque ela dorme super cedo. Mas ela não estranhou ninguém. Ela tirou foto, ela ficou de boa, ela quis meter a mão no bolo, super plena lá. E é interessante porque até hoje ela gosta muito de aniversário. Mas é porque também, se você pensar, é uma rotina, né? Do abrigo. Como são muitas crianças, tem muito aniversário. Então, eles sempre fazem bolo nos aniversários. Eu sei que ela... E ela então, talvez ela já plena, tivesse até acostumada com essa parte do parabéns, do bolo, né? Muito adaptada. Então, assim, também, eu acho que tudo da adaptação é muito de como você leva isso, né? Se você tá levando isso realmente com esse peso, ou se você não. Você tá aberta a vivenciar tudo, né? Que eu acho que essa história da adaptação vai muito nesse sentido também, né? De como você tá aberto para vivenciar esse período, né? Que eu acho que as coisas vão acontecendo e vão ser novas descobertas. Porque são muitas descobertas, assim, durante o processo. Tem uma outra coisa que eu quero falar sobre o cadastro, é que assim, que é uma outra coisa que quando você vai se solicitar a habilitação, que você indica, quais seriam, porque o cadastro é nacional, como Lícia falou. E aí você indica quais são os lugares que você pode, né, que você acredita que você se sente mais confortável para passar por esse processo de adaptação, se for necessário, né? De você começar a visitar e tal. E aí eu coloquei aqui Juazeiro e coloquei mais 4 cidades, porque você pode colocar mais 5 cidades. Então, as crianças que estão na sua cidade sede, nessas outras 4 cidades no cadastro, passam a ter os cruzamentos com você. Mas isso não indica que você seja chamado só para crianças dessas localidades. Na verdade, a prioridade, eles pedem a prioridade seja a residência, né? Fica como se fosse uma prioridade, sua residência. Só que as outras ficam como opções, né? Mas também não impede que você possa adotar uma criança de outro estado que não esteja na habilitação. Porque se for principalmente por busca ativa, né? A busca ativa é quando é uma criança, geralmente, que por algum motivo ela tem ou vai ter alguma dificuldade a ser adotada. Um exemplo, as crianças mais velhas, né? Adolescentes, ou crianças com históricos ou de doenças ou históricos familiares muito difíceis. As crianças já foram devolvidas mais de 2 ou 3 vezes por comportamentos agressivos e coisas do gênero, que estão numa situação difícil. E aí, às vezes, como vê que naquela cidade não está conseguindo ninguém para adotar, eles começam a falar com juízes e promotores de outros estados, perguntando se teriam alguma família que teria um perfil que aceitasse uma criança daquela forma. E aí, se a família aceitar, a família vai até a cidade, fica lá o período de convivência, né? Dependendo da distância, pode ser 15 ou 30 dias, porque às vezes o juiz abre mão de metade desse tempo, porque às vezes é muito longe, a família não tem condição, até por causa de trabalho e tudo, de ficar tanto tempo na cidade. E adota. Eu tenho uma amiga que ela adotou uma menina trans, exatamente por ser uma menina trans, verificaram a dificuldade dela ser adotada, e aí elas souberam da história, que ela tinha vontade de adotar uma menina trans, ela estava cadastrada, ela estava no cadastro, e ela veio até Jaboatão, nos Guararapes, aqui em Pernambuco, ela é de São Paulo, e passou acho que ela passou quase um mês aqui, e depois já levou a menina, mas elas iam conversando por vídeo antes, até desse primeiro encontro pessoal. Então, isso pode acontecer também. Eu acho um trabalho belíssimo, o da busca ativa, sabe? Tem organizações de adoção que se prestam a fazer esse trabalho para auxiliar as áreas da infância, né? Que já são muito cheias de trabalho. E conseguir que um número maior de crianças que não tem o perfil da criança pequena e saudável sejam de fato adotadas, né? Eu tenho um caso de um rapaz que ele era uma criança adotada mais velha, né? Ele foi adotado com 12 anos e ele foi adotado por 2 pais. E aí, quando o pessoal do abrigo questionava ele, né, os meninos tiravam onda, eita, vai ser 2 pais viados, vai ser viado também.
Sabe? Isso acontece, mas também com as crianças mais velhas. Já juntou um bocado de menino de 12 anos, vai dar o quê, né? Aí ele disse assim, disse que quando eles chegaram, né, para fazer a primeira visita, só tinham se conversado por celular, e aí disse que o menino agarrou neles e disse, me leve embora, vocês são meus pais. E ele deu o depoimento na reportagem, foi uma reportagem que eu achei, e o menino chorava, assim, isso já tinha, acho que uns 2 ou 3 anos que ele estava adotado, e ele chorava contando a história, que ele não se importava de ter um pai, ou uma mãe, 2 pais, 2 mães, ele só queria ter uma família, sabe? E é tão bonito que eu juro a vocês, eu não sou muito de chorar assim fácil não, com reportagem não, mas eu chorei rios com essa reportagem, dele falando, não me importava, eu queria ter uma família, como ela ia ser, eu não sonhava como ela ia ser, eu só me importava de que ela fosse minha família. Já tem criança maior que tem um sonho de que seja um pai ou uma mãe. E ok, é a vivência dela, crianças maiores, né? E que, porque, como a gente falou, vem falando desde o começo, né? A criança também precisa querer e precisa também adotar aquela família. Então, é importante agora, como o Carlos é um exemplo, mães solos, só para finalizar, mães solos, pais solos, podem adotar. Casais homoafetivos não tem nenhum tipo de discriminação na fila. Todo mundo tá no mesmo patamar. Só assim, eu sempre fui apaixonada por adoção, a gente já falou sobre isso, já conversou sobre isso. Eu sempre, desde muito nova, eu dizia que ia adotar uma criança, eu falava em adotar, eu não me via grávida, não me via parindo, eu via adotando uma criança. Eu sempre tive isso. E eu sempre fiz muito trabalho em abrigo, né, em lugares assim. E eu já ouvi muito depoimento de criança, e assim, todas as crianças, assim, que eu tive a oportunidade de conversar com elas, que estavam abrigadas, todas elas só se referiam ao fato de que elas queriam ter um lar, ter uma casa, né? Até tem uma amiga que é psicóloga e trabalha com artes, que uma vez fiz um trabalho num abrigo lá em Salvador, eu acompanhei com o desenho das crianças, e tudo elas desenhavam. E tudo dessas crianças aparecia sempre uma casa, uma casa, uma casa. Mas não era uma casa no sentido material, mas era uma casa no sentido de que eles queriam um lugar em que eles se sentissem importantes, de que tivesse amor, que tivesse alguém que olhasse para eles, né? Porque tudo que essas crianças querem, gente, é só amor. E a gente, e todos nós temos amor para dar. Então, se a gente estiver disposto a dar amor, a gente recebe muito mais. Podem ficar assim tranquilos em relação a isso. Eu converso muito isso com Lícia, eu conheço muitas pessoas que foram adotadas. Eu nunca tive nenhum receio em relação à adoção, como várias pessoas têm na nossa sociedade. Eu sinto que as pessoas são extremamente preconceituosas, né, desrespeitosas na forma de lidar com a adoção, mas eu acredito que é muito por desconhecimento, por isso que eu gosto sempre de falar sobre isso. E as pessoas acham assim... Sim. Vá, corte, senão vai ficar fofocando. Que aqui tá um monte de gente comentando, a gente não comentou ninguém, a gente já tá aqui quase chegando em 1 hora já. Eu tô aqui já pressão, na pressão. Márcia colocou aqui, dizendo que tanta criança precisando de uma família e que ela foi uma dessas crianças, né? Que precisava de um abrigo. Aí a Ana Lu tá perguntando, se a pessoa já estiver habilitada e esperando na fila, pode escolher uma criança que esteja disponível para adoção em algum abrigo? Na verdade, a pessoa não pode visitar abrigo. Só quem pode visitar abrigo são pessoas que fazem trabalhos voluntários, né? Às vezes a igreja, às vezes alguma ONG, mas pessoas que estão fazendo algum trabalho voluntário. Eu, por exemplo, quando visitei o abrigo, foi porque eu estava fazendo um trabalho, eu estava visitando como advogada e não como pessoa física e pretendente à adoção. Pretendente à adoção não pode visitar abrigo, não pode olhar e querer escolher uma criança. O que pode acontecer é você ter uma afinidade com uma criança anteriormente a ela ser abrigada. Por exemplo, era filha de um vizinho. E aí estava numa situação muito difícil e você era uma pessoa que era cadastrada. E essa filha do vizinho foi para o abrigo e você soube. E era uma criança que você tinha um tipo de relação. Você pode peticionar o juiz solicitando a guarda dessa criança, ou então que seja colocado, que você seja investigado para tentar uma adoção dessa criança por ter algum laço de afinidade que deve ser provado, né? Porque você estaria furando fila. Aí não pode. Então seria um caso muito, muito excepcional. Então por isso mesmo que eles proíbem as visitas aos abrigos. Só pode visitar abrigo quando for chamado pelo juiz para visitar o abrigo
E caso na visita ao abrigo você veja a criança que você foi destinada a ir visitar e tenha outra que você se interesse, você pergunte ao juiz se aquela também estaria disponível e ele disser que sim, diante da prioridade, aí você pode levar as duas ou trocar uma pela outra, não trocar, mas assim, vocês entenderam. Pode, acontece, já vi casos da pessoa ir para adotar uma criança e quando chegar lá, conhecer o melhor amigo dessa criança. E o melhor amigo disse que o sonho dele era ser adotado junto para se tornar irmão. E aí peticionar para o juiz, aí vem as funcionárias do abrigo relatar que é verdade, essa história, a criança ser ouvida. Já eram crianças maiorzinhas, eu creio que 8 ou 9 anos, e eles conseguiriam adotar os dois como irmãos, assim, bem incrível. Então, só nesse tipo de possibilidade, não pode ir lá e ficar olhando, eles são restritos, a entrada é totalmente restrita. Em abrigo, Carla e Rayane, eu creio que quando visitaram foi por conta da igreja, né? Também serviço social. Eu fiz serviço social durante muito tempo. A gente faz, só que agora a gente tá fazendo um outro modelo. Agora não posso mais na pandemia visitar. A gente faz agora, mas tem as entregas, tem toda uma assistência, mas a gente faz muito mais trabalho remoto hoje, né? Mas a gente não parou os trabalhos, não. As crianças continuam sendo assistidas, só que hoje de uma outra maneira. Então a gente tem esse acesso por isso. Márcia colocou que tá chorando aqui com a história. Graça. Beijo, Graça. Saudade de você. Tá botando que teve chá de bênçãos para a chegada de Nina. É verdade. Porque Graça é minha doula. Eu tive doula. Ele tá colocando que história linda, né? Cíntia colocou o melhor presente, provavelmente porque quando saiu, né? Realmente a sentença do juiz, fez o aniversário. Foi interessante essa história, porque a gente... eu e Carla, gente, somos sócias aqui, mas a gente é muito amiga. A gente é muito próxima, né? Então, é quase uma pessoa só. Se juntar as duas, a gente não consegue nem distinguir. Tem gente que acha que a gente é uma pessoa só, viu? Tem gente que acha que é Carla Rayane. Tem gente, inclusive, que acha que o nosso nome é esse, Carla Rayane. E aí acha que é uma pessoa só. E quando conhece, descobre que não é. Ele está colocando aqui que adotar, acho que é estar disponível a amar. E isso engloba tudo, desde os obstáculos às alegrias. Sim. Márcia está falando aqui que a ficha de adoção é muito dinâmica. É muito dinâmica, né? Ela não imaginava que tinha tantas coisas, né? A pessoa, eu acho que ela achava, inclusive, que era menos detalhes, né, que tinha, mas na verdade é uma ficha um pouco extensa. Maria Lima está colocando aqui, Carla Paiva me inspira, doutora Alicia amo, e aí ele está colocando aqui, Lícia, muito esclarecedora, parabéns. Aí Maria colocou, não vejo Carla sem a filha, o amor delas é muito lindo, é verdade. E aí eu quero aproveitar para a gente falar um pouco sobre maternidade irregular, sobre adoção irregular, né? No Brasil a gente tem um histórico que antigamente as pessoas davam os filhos, né? E aí a gente tinha meio que essa adoção assim atropelada, ou então as pessoas até hoje, inclusive, ainda tem, né? Que esse sistema de que fulano engravidou e vai dar o filho, e a pessoa fica ali já esperando aquela criança, né? Que quando aquela criança nasce, já pega aquela criança e começa a criar como se fosse sua. E aí eu quero que inclusive Lícia fale um pouco sobre isso, essas implicações, né? Dessa implicação de ter essa adoção irregular, né? O que é que isso implica nesse processo de adoção? E aí já tem uma outra pergunta que está aqui, que eu vou aproveitar e fazer junta, que Rayane está perguntando assim, para que uma criança seja adotada por um casal, deve haver uma união estável entre eles? Não precisa, porém, a gente, como advogado, a gente recomenda que faça. E que, se possível, case. Não porque seja obrigatório, mas porque facilita. Se facilita e você quer realmente adotar e quer adotar como casal, por que não, né? Mas não é obrigatório, não. É só realmente se a pessoa quiser, mas se a pessoa chegar para mim, eu peço pelo menos uma união estável em cartório, porque fica mais regularizado, mas não é obrigatório. Agora, famílias homoafetivas, a gente praticamente obriga que faça, porque, infelizmente, a gente se depara ainda com um judiciário muito, muito preconceituoso e que não impede, porque não pode,
mas que às vezes coloca obstáculos. Dificulta. Porque obstáculo no processo a gente pode arrumar de todos os lados, se a gente quiser. Agora, respondendo a outra questão da adoção, chamada adoção brasileira, hoje a gente vem num movimento muito grande com as modificações da lei de adoção mais recentes, que não trouxe, né, uma regulamentação, trouxe apenas a regulamentação para a entrega voluntária, que é a entrega feita após o nascimento, e que a entrega logo no nascimento ou logo após, né? Muitas vezes, ainda dentro do hospital, a gente quer que essa criança é entregue para o judiciário, e que a genitora vai dizer que não abre mão dessa criança para psicóloga, vai dizer em audiência marcada com o magistrado, e a criança é colocada imediatamente no cadastro de adoção, assim que destituída do poder familiar, então é um processo muito mais rápido. Porém, existe uma militância muito grande, que é um assunto muito controverso, e aí cada um que quiser, como de novo, cada um dê sua opinião sobre, eu tenho a minha, e é uma opinião que eu venho galgando ela há muitos anos, e que é uma opinião hoje que eu vejo muitos juristas que eu admiro com a mesma opinião, então eu fico muito orgulhosa, porque sempre foi um tema que eu queria que fosse modificado. A adoção brasileira, hoje, ela não é legal, ela não é permitida, inclusive ela é considerada um crime, porém é um crime que a pena pode não ser aplicada, caso verifique-se boa fé, né? Então, verifique que aquela pessoa não fez por mal, né? Fez por cultura, que não vem agredir a criança, que os genitores, eles estavam de acordo, eles também não foram enganados, que é para evitar o quê? Venda de criança, tráfico de criança, para exploração também. Exploração de criança, gente que adota criança para fazer de empregada, que a gente já viu que existe. Existe todo tipo de gente nesse mundo, infelizmente. Então, assim, para evitar esse tipo de situação. O outro ponto é que muita gente tem vontade de doar sua criança, porque não tem condições, muitas vezes emocionais e físicas, psicológicas, tem algum vício, ou financeira, já tem, sei lá, 4 filhos, 5 filhos para criar, e queria que a criança tivesse uma oportunidade, e que conhece alguém, muitas vezes alguém próximo, muitas vezes, às vezes é um patrão, muitas vezes é um vizinho, e que queria que a criança ficasse com aquela família, não queria ficar assim, ai meu Deus, meu filho vai pro orfanato. Então, assim, tem esse mito de não, eu não vou entregar meu filho para adoção, ou até para doação, como eu já vi muita gente falando. Por falta mesmo do conhecimento técnico. Mas, assim, eu vejo muita gente dizendo assim, eu entregaria. Eu não tenho condição de cuidar dessa criança, mas eu não entregaria para qualquer pessoa. Sabe? Esse fato de não conhecer causa muita dor a muitas mães. Então, é aí que a gente entra nesse embate, que é um embate hoje jurídico também, de que por adoção brasileira, apesar de ser um tipo de adoção que vem para resguardar, né, as crianças e resguardar também a fila de adoção, ela pode impactar em que muitas crianças deixem de ter essa oportunidade de estar em um lar que vai oferecer alguma condição psicológica e familiar melhor pelaquela criança, e que a criança acabe crescendo num lar que não é um lar adequado. E muitas vezes vai acabar indo para o abrigo mais tarde, né? Eu já vi muito isso na prática. Inclusive, várias pessoas já vieram para mim e disseram assim, doutora, mas fulano está querendo me dar um filho. E aí, como é que eu faço? Eu pego? Eu não pego. E aí, se eu pegar, o que é que vai acontecer? Aí, o que é que a pessoa vai ficar na insegurança jurídica pelo menos durante uns 3 anos. Porque é enquanto a criança se forma. Porque se essa genitora vai lá e se desiste, aí vai gerar um problemão que vai parar na justiça. Eu acho que Lícia caiu aqui um pouco. Enquanto ela volta, caiu pra mim tá dando aqui, tá circulando aqui para mim, acho que ela deu uma quedinha. Márcia está falando aqui que ela chegou em 2 famílias de forma irregular, porque ela foi dada, né? A gente já está com o nosso horário aqui mega estourado, a gente já topou aqui mais de 1 hora, mas eu queria muito... Deixa eu só concluir a história de Lícia que ela estava falando, né? Que tem insegurança jurídica, a pessoa fica em insegurança jurídica porque caso a genitora desista, né, de efetuar a doação, essa pessoa passa por um processo criminal, porque ela começa a ser vista como, tipo assim, quase uma subtração de menor, né? E aí ela tem que responder na justiça. Existem casos também de adoção brasileira que normalmente se analisa muito como é a convivência da criança com a família. Então, tem crianças, né, que
tem 7, 8 anos, e aí o juiz faz uma avaliação. Você vê que aquela criança está totalmente adaptada naquela família, porque a prioridade, gente, nesse processo é da criança, né? A criança é o foco. Então, tem juízes que avaliam que se a criança está bem naquela família, né? Que foi uma adoção irregular, mas se a criança está bem, se ela está bem cuidada, aí o juiz acaba atuando em favor de que aquela família continue com a criança. E você está voltando, fale de várias. Você está voltando ali, está carregando ali. E Voltei. eu convidei Márcia para entrar aqui com a gente. Márcia está rodando também. Eu não sei se a internet, como se estivesse com a falha na internet também. Márcia, eu queria muito que Márcia compartilhasse um pouco da história dela com a gente, porque Márcia já é adulta, né? Mas já é mãe de família, tem 2 filhos, casada. Mas Márcia passou, né, por um processo muito, vamos dizer assim, complexo, né, na infância, justamente por essa questão da adoção. E ela foi essa criança dessa adoção à brasileira, né? De ter sido dada, né? E ela foi sendo dada até realmente ela chegar na família que, de fato, foi quem criou ela, né? Que é a mãe, que ela chama realmente de mãe, que é a pessoa com quem ela criou vínculos afetivos que ela tem até hoje. E dela desenvolver realmente essa relação familiar. Ela tá com problema, como ela não entrou ainda, eu já vi casos, assim, até próximos, em que, e assim, histórias antigas, sabe? Que a família vai contando, vai passando de geração em geração, de que algumas mulheres, principalmente na zona rural, os maridos, às vezes acontecia algum problema com a família, ou o marido separava, ou existia alguma briga do casal, e aí ela dava o filho, mesmo assim, com 2, 3, 4 anos, dava para a avó criar, ou então dava para outra família em outra região, e já escolhia um dos filhos assim e dava por alguma questão, ou do marido que não aceitava aquela criança, ou enfim, era filho de outro pai, enfim, esse tipo de coisa. E aí essas crianças eram selecionadas para ir para outras famílias. E algumas davam sorte de ir para uma família que realmente queria acolhê-las e criou como filhos. Já outras ficavam passeando de casa em casa e muitas vezes não conseguiam nenhum destino final. Passou a vida toda assim. Não teve esse núcleo familiar para chamar de seu. E que é muito triste, né? Então, assim, o que a gente vê, o que existe uma militância nesse sentido, jurídica, é no sentido que essa adoção brasileira ela possa ocorrer, porém ela seja regulamentada em lei. Porque se ela for regulamentada, existiria um acompanhamento psicológico, psicossocial, né, que é tão importante, e que fizesse esse acompanhamento das duas partes para que existisse esse aceite da vontade da genitora de que escolher a família, de conhecer também a família, e que a outra parte também fosse regular, que existisse um acompanhamento, porque também não pode ser a criança ser entregue a qualquer pessoa sem nenhum tipo de acompanhamento e ser sujeita a qualquer tipo de cair num tráfico ou cair numa família que eu não aceito, ou às vezes o marido não aceita, né? Então, assim, esse tipo de coisa. Eu já vi muita gente dizendo, eu quero muito adotar uma criança, eu quero muito, mas meu marido não quer. Meu marido não quer de jeito nenhum. Então, assim, quando vai adotar, você é casada, aí já vi gente me perguntou assim, eu posso adotar solteira? Aí eu disse, você pode, mas se você for solteira, se for casada, não pode. Porque como é que você chega lá e a criança vai para uma casa que lá chega lá tem um marido na tua casa? E a criança vai olhar e ali o referencial dela vai ser de pai. Então, ele não vai poder chamar, ele é tio fulano de tal, mas você eu sou sua mãe. Seja uma pessoa solteira que tenha um namorado fixo ou um noivo, mas se for um marido, vai ter que entrar no processo para ser o pai. Eu lembro até que estava na Vara da Família uma vez, e aí, antes da pandemia, né, claro. Aí tava o pai com a menina na audiência da adoção, aquela audiência final, Carla, que a sua não teve por conta da pandemia, mas geralmente tem. Aí, bem na audiência bem final, as crianças já estavam com as famílias, aí tava o pai, né, brincando com a menininha, aí tinha mais 2 pais que também estavam adotando, só que era um casal. Eu percebi que era um casal, e esse outro pai, eu já fiquei pensando, será que são 2 casais? Será que ele também tem um marido? Ou então ele tá adotando sozinho, né? Aí eu fiquei curiosa, porque eu sou triste. Aí eu virei pra ele e disse assim, você tá adotando ela sozinho? Só, né?
pra ver, né? Porque também seria uma história incrível, né? De um pai adotando sozinho. Aí ele fez, não... A jornalista. Aí já não era mais advogada, era jornalista. Jornalista, né? Aí ele fez, não, é porque a mamãezinha dela tá ali embaixo, porque é primeiro andar, né? Tá ali embaixo com a outra. Porque eles adotaram 2 irmãs. Aí é porque a mamãe tá lá embaixo com a outra. Aí eu olhei assim, né, pela janela e eu vi a mulher com a outra menina embaixo. Mas bem bonitinho ele brincando assim com a menina, porque é uma família, não adianta, não vai ser só o pai nem só a mãe que vai criar. Tem que estar os dois disponíveis ao dever de cuidado, né? E tem a família, e tem outra família, né, que ganha, são os avós, são os tios, né? Essa criança, ela não entra para uma família só com o pai e com a mãe, ela entra para uma família completa, né? Então, tem toda essa penetração mesmo na família. Então, assim, também é bom você, inclusive, olhar isso, né? Como é que sua família recebe, né, essa questão da adoção, para você também não expor a criança, porque a gente sabe que tem muitas famílias que são contra, que tem gente que não quer, que só quer realmente se for neto de sangue, gente, se for família de sangue. Então, acho que é importante, inclusive, você também ter essa consciência, porque para você não expor a criança, porque às vezes é um desejo seu, né? E a gente sabe como o preconceito é realmente enorme. Então, às vezes é uma vontade sua. Então, também você tem que ter esse cuidado de você não pôr seu filho nessas condições. Márcia, eu não consigo te ver nem te ouvir. Eu também só ouço o som dela. Agora, gente, eu sempre acredito no amor e vou continuar acreditando. O amor prevalece de tudo, viu? Acho que no final você esquece. Assim, a criança é só naquele primeiro momento que ela tá entrando naquela família pela adoção. Depois, ela é um membro da família. Ponto. Acabou. Não, eu também, para mim, assim, como pessoa, eu também não vejo. Existem algumas pessoas adotadas na minha família toda. Acho que algumas pessoas mesmo. Eu tenho um tio que é adotado. Então, assim, meu irmão é adotado. Tenho primos adotados. Então, assim, tem muita gente mesmo na minha família que é adotada. E para mim, eu nunca vi, sabe? Assim, distinção entre nada. Se alguém faz, essa pessoa não sou eu e nem vejo muito isso na minha família. Graças a Deus, assim, porque eu acho que quando a gente ama, eu não tenho como distinguir um amor de irmão. Eu acho que o laço do irmão, ele é criado com a convivência. Porque é a convivência que faz realmente um laço de irmão. Porque eu tenho irmãos que eu não convivo, né? Que eu amo muito, eu gosto muito. Mas meus irmãos que eu convivi, né? Que cresceram comigo, né? Independentemente deles serem de sangue ou não, é aquele laço, né? Aquele laço que a gente vê, um laço único, né? Aquela família nuclear, né? Aquela família próxima, que é um laço único, o laço de irmão. Que eu sempre brigo quando eu vejo alguém brigado com o irmão. Eu acho horrível. Pra mim é o pior briga que pode, são irmãos brigados, assim. Eu não admito. Porque na minha relação com meus irmãos, apesar da gente brigar muito, inclusive, é um amor que vai superar qualquer briga. Sabe? De briga normal, de briga besteira. Mas, assim, não existe nenhum tipo de distinção. Acho que quando a gente tem amor e tem acho que esse preconceito ele é muito mais no campo das ideias, sabe? De pessoas que não vivenciaram. Ou então, realmente, pessoas bem, bem, bem que... com aquela cabeça que a gente, né? Não tem como infelizmente, adentrar. assim, eu tô falando isso porque, infelizmente, gente, assim, na minha família a gente tem né, muitas pessoas adotadas. Muitas. E a gente tem várias histórias, assim. E tem histórias, inclusive, assim, na minha família de que seria essa adoção à brasileira, mas que não foi dada, né? Que foi uma pessoa que foi deixada realmente assim na porta, a criança foi deixada lá e tipo nunca Chiquititas, se achou, né? Isso, As nunca se crianças achou o pai, apareciam. nunca se achou a mãe, nunca voltou essa pessoa, a mãe, o genitor, a genitora nunca voltou. Não, e antigamente era muito comum requerer essa isso, criança e aí essa criança cresceu na família e pra gente sempre foi igual. Que o povo chamava antigamente, até o pessoal mais assim, pelo menos na minha convivência, o pessoal mais de zona rural e tal, tem mais esse comum de chamar de filho de criação, né? Antigamente chamava assim, filho de criação e tal. Que hoje em dia a gente tá abolindo, né? Esse termo, mas que muita gente mas ainda assim, usa. antigamente esse tipo de criação, você conhecia o pai, conhecia a mãe, né? Na minha família não tem isso, né? Sei. A gente tem crianças realmente que foram dadas e não foi esse dado que a gente está falando, né? Que a mãe conhece
a pessoa que ela tá dando. Sei. Foi uma criança deixada. Foi tipo mesmo, aquelas crianças que eram deixadas no convento, não lembra? Antigamente tinha? Isso, na roda, isso, na roda. na roda. Isso. Na nossa família, na minha família tem alguns casos assim, de crianças. Até porque isso é histórico, tá? Criança. A criança como família, ela vem sendo valorizada com o decorrer dos anos. Até tem um livro, eu esqueci até o nome. Acho que é Minha Família, Meu Amor, uma coisa assim. E ele fala assim que com o decorrer da história, teve uma época que a criança era tão desvalorizada que era comum as pessoas carregarem a criança na caixa de leite. E aí eles botavam os bebês, os recém-nascidos assim, em pé, igual garrafas, nas caixas de leite, e andavam na bicicleta para levar para o convento e ia levar para outra cidade. E aí no meio do caminho morria 2, 3, ele deixava na estrada e continuava. E isso era comum lá na Idade Média. Então, assim, a valorização da criança enquanto membro da família, principalmente dos bebês, ela vem ocorrendo com a evolução da modernidade, da pós-modernidade. Porque antigamente a criança não tinha essa valorização de ter o berço, de ter o quarto, de ter aquela preparação, e a gestante ter uma doula, e a adotante se prepara e faz ensaio fotográfico, tanto a adotante como a gestante. Não tinha, então a criança não tinha essa valorização. Hoje o bebê é o centro da família, né? A criança é o centro da família, a criança tem que ter a educação, a criança tem que ser bem alimentada, bem cuidada, que é ótimo, mas faz parte da evolução também, né? A gente vê que, eu tô lendo até um livro que fala disso também, que lá nos Neandertais, né? E no Homo sapiens, ainda no tempo dos Neandertais também, a criança, eles matavam muitas crianças porque estava dando muito gado, né? Comia a comida dos adultos, então algumas crianças tinham que ser dispensadas para poder a comunidade conseguir comer melhor e ter mais força de trabalho. Então não existia essa valorização, né, familiar, principalmente das crianças, como a gente vê hoje em dia. Então é muito, muito legal, interessante acompanhar a evolução histórica até nesse sentido, que eu creio que a gente vai desaguar na regulamentação da adoção brasileira também, por conta para assegurar também juridicamente essas pessoas que adotam e as que entregam, de forma que seja feita de uma forma não ilegal, seja uma forma legal, mas responsável, mas também não deixe de ser feito, porque eu também não vejo como uma coisa totalmente negativa. Pelo simples fato de que eu sei que tem pessoas que só entregam a adoção se for assim. E tem crianças que crescem em situações horríveis, crescem em situações horríveis porque não foram entregues exatamente por esse medo de não conhecer essa família que adotava, dos genitores biológicos não conhecerem. Então, eu sei que é uma faca de 2 gumes, assim, que precisa urgentemente ser regulamentada de alguma forma. Aí as pessoas são muito inteligentes, estudam muito, então elas têm como criar alguma forma para regulamentar isso. Ele está aqui falando. Eu ainda tinha várias perguntas aqui, gente, mas acho que não vai dar mais tempo. A gente já estourou aqui o tempo. Ele está colocando aqui. Não tem muito tempo, não um tempo muito distante, as crianças não eram sequer ouvidas, verdade. A palavra delas não valia de muita coisa. Mas você está colocando que a novela Direito de Nascer mostra a adoção e mostra também essa adoção do convento, né? Como era feita, né, nos conventos antigamente. Ele está falando que as crianças não eram ouvidas e seus sentimentos também não eram levados a sério. Ela nunca obrigou a filha dela a beijar ou apertar a mão de ninguém que ela não sinta vontade. Eu acho que hoje a gente está com um pensamento um pouco mais evoluído. Acredito também que com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, a nossa sociedade ela foi aprendendo um pouco mais a respeito do universo da criança. E eu acho que a gente está no momento também de entender que os adultos eles são formados na infância. Né? Quando a gente tem uma criança que passa por traumas, que tem dificuldades ali na infância, ela provavelmente vai ser um adulto também que vai enfrentar muitas dificuldades quando ela crescer. Então, eu acho que a gente já consegue começar a entender um pouco esse processo. Eu acho que por isso que a gente está valorizando e investindo mais nas crianças, porque a gente realmente acho que entendeu aquela frase de que a criança é o futuro da nação, né? Exato. Então, Carla se a criança caiu aqui, eu não sei, Carla caiu também aqui, não entendi o que a criança aconteceu. é maltratada, ou ela vem de um lar preconceituoso, é isso que ela vai disseminar. Quando ela for um adolescente e um adulto, ela vai disseminar preconceito, ela vai disseminar ódio.
Até hoje eu não conheci uma criança preconceituosa de nascimento. Todas as crianças que demonstraram preconceito, seja de qual for, até hoje que eu vi, foram crianças que eu sei que vinham de lares preconceituosos ou tiveram algum tipo de influência, né? Eu sempre aqui questionei, como eu acompanhei meu irmão desde muito a criação inteira dele, porque quando ele nasceu eu já tinha 16 anos. Então eu sempre coloquei muito na cabeça dele que certo tipo de preconceito eram errados. Então hoje eu vejo ele com uma visão muito aberta a diversos temas. Se eu falar uma pessoa trans, ele sabe o que é uma pessoa trans com 12 anos. Ele sabe diferenciar por que uma pessoa negra sofre mais preconceito do que uma pessoa branca, por que um cabelo crespo é diferente de um cabelo liso. Essa parte, ele teve essa base aqui histórica que eu e minha irmã a gente conseguiu passar para ele, porque a gente teve o estudo, a gente teve essa capacidade, porque infelizmente tem gente que não é só ignorância, truculência, né? Tem gente também que é falta de informação, desinformação. E, infelizmente, essa criança assim vai se tornar adolescente, assim vai se tornar um adulto muito provavelmente problemático ou problematizador, o que é o pior, né? Que a gente tem muito hoje em dia. Pro mal, verdade. problematizador pro mal. Lícia, a gente estourou nosso tempo. Carla acabou saindo aqui, eu não sei se ela caiu, não estou conseguindo mais visualizá-la. E Márcia também não conseguiu entrar, a internet dela travou um pouco, mas Márcia tem uma história muito bonita de vida, assim, é uma história que faz a gente refletir muito, né? Depois vocês marcam com ela para ela contar. Eu acho que depois a gente pode marcar para trazer ela aqui para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Uma live de histórias. Para as pessoas, inclusive, terem um pouco mais de sensibilidade, né? Em relação a esse tema da adoção, seja a adoção brasileira, seja a adoção regulamentada pelo Cadastro Nacional de Adoção, né? No próximo dia 25 vai ser o dia da adoção. E eu espero também que esse conteúdo que a gente conversou aqui tenha tocado um pouco as pessoas, né? Porque a gente tem aí tem muitas crianças em abrigos. E imagina nessa pandemia, né? Como está sendo para essas crianças, né? Ele está falando aqui, a gente aprende mais do que ensina as crianças, do amor pleno que envolve paciência e aceitação, verdade. É que ela está pedindo para a gente fazer uma live aqui com Márcia. Vamos marcar com Márcia. Vamos trazer Márcia aqui para falar um pouco sobre a história dela. Live histórias de adoção e aí chamar Márcia, e também eu tenho outra pessoa para indicar, que você depois fala comigo no privado que eu indico. Que é uma história bem legal. Já vou deixar aqui, vou marcar já esse conteúdo. E aí, Lícia, eu quero aproveitar e pedir que você fale suas considerações aqui para a gente encerrar, porque a gente já atropelou o tempo. Tá. Gente, obrigada por quem assistiu. Obrigada a Rayane e Carla por terem me chamado. Eu admiro muito vocês, como amiga, como profissionais e como também criadoras de conteúdo, né? Aqui para a internet. E eu admiro muito, que eu vejo todo sábado. Vocês estão conversando, criando coisas novas. É uma disponibilidade, uma coragem, uma força que me admira e me inspira a poder. E quem tiver alguma dúvida sobre o processo de adoção, pode me perguntar, e que eu estou aberta a responder. Aqui pode me perguntar no Instagram. E também lembrar a todo mundo que a adoção, ou filho por adoção, é o filho. Seu filho é filho, não existe filho adotado nem filho biológico. Na certidão de nascimento todo mundo é filho, a filiação é a mesma. Então, quem tem essa vontade, procura saber um pouquinho, ler algumas histórias. Tem muitas histórias legais e que talvez vai fazer você dar esse primeiro passo, que talvez você tivesse ainda com um pouco de receio. Eu sou a defensora das histórias. Eu sou uma contadora de histórias. Eu gosto de ouvir histórias e depois contá-las para as pessoas. Eu acho que essa é a minha missão aqui na Terra. Então, vamos ouvir essas histórias para a gente poder reconstruir novas histórias, né? Então é isso. Obrigada a todo mundo que assistiu. E Rayane também. O pessoal tá mandando aqui parabéns pela live, mandando beijo, parabéns pelo tema. Meninas, é sempre bom, uma conversação maravilhosa. Ana Lu, um beijo. Gente, a Ana Lu tá lá na Itália. Beijo, Ana Lu. Internacional. Ela sempre tá aqui colada com a gente, né? E ela sempre tá aqui participando. Então, o pessoal tá aqui agradecendo, mandando beijo pra gente, dizendo que foi lindo. Beijo pra doutora Ângela, que tá aí, advogada também. Ela esteve aqui com a gente falando sobre... Foi, eu vi a postagem.
E ela está dando aqui parabéns, amei a live. Doutora Alicia, parabéns pelos esclarecimentos. Gente, eu quero aproveitar e já fazer uma intimação aqui para a Alicia, para ela voltar aqui para a gente falar um pouco depois sobre família homoafetiva. Alicia tem um livro sobre famílias homoafetivas e a gente pode depois também falar sobre esse tema, né? Que eu acho que vamos deixar para falar desse tema mês que vem, que é o Dia Internacional. Eu ia dizer isso. Vamos deixar para junho, julho. Junho é o Dia do Orgulho LGBT, dia 28 de junho. Anota aí na sua pauta. Eu tô dando pautas aqui. E a gente vai deixar 28 de junho, Dia do Orgulho LGBT. Vamos aproveitar. Porque eu acho que é muito enriquecedor, e inclusive é um tema que a gente precisa falar a respeito, para a gente quebrar algumas barreiras, alguns preconceitos em relação a esse tema. E agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente. Essa conversa vai ficar salva. Semana que vem a gente volta com o último tema de maternidade. Então, acompanhe aqui a nossa conversação do mês de maio. E a gente vem com muitas novidades, sempre com temas muito atuais para a gente acabar discutindo. Lícia sabe que eu sou fã dela, né? A gente é amiga, mas eu também sou muito fã do seu trabalho. Recomendo ela para diversos amigos, para todas as pessoas, porque confio muito no trabalho dela, confio na potência de mulher que ela é. Admiro muito as causas que ela levanta, né? Que não é só famílias homoafetivas. Lícia, dá para eu trazer Lícia aqui o ano todo, que vai render pauta. E ela tem um conhecimento muito vasto sobre diversas coisas, né? E aí, eu quero muito te agradecer por você ter aceitado esse convite da gente. Dizer mais uma vez que a gente agradece muito por você sempre aceitar estar aqui de volta no Sertão Chique, tá bom? Sempre que o Sertão Chique precisar de mim, estamos aí, viu? Agradeço e obrigada a todos e todas que Beijo, assistiram. gente. Tchau, tchau. Um bom final de semana. Para vocês também. Tchau, gente. Maria tá mandando aqui que recomenda demais. É verdade, amiga. A gente recomenda ela para todo mundo. Beijo, gente. Tchau, tchau.